Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Essa live é uma série nova chamada Iramaia Convida. Já fiz com convidado, mas agora a gente tem uma série, Iramaia Convida. Eu faço live toda terça-feira, às 17h17, e toda quinta. Terça e quinta, às 17h17, para quem não conhece, sou Iramaia Félix. Mas hoje a gente está aqui num horário excepcional, porque a gente tem um convidado excepcional para falar de um assunto que vocês me pedem muito, que é ansiedade. Tem gente que tem ansiedade para tocar e fala para mim, meu Deus, vou tocar e lá na aula eu erro tudo, chego em casa eu erro tudo, chego na igreja, fico com medo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Vou pedir para vocês me darem um oizinho aí, tá bom? Para ver quem está por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode colocar. Então, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado. E o nosso convidado é o Tomás Sampaio. Seja bem-vindo, Tomás. Obrigado, professor Iramaia. Agradeço aí o convite, né? Iramaia convida, né? Iramaia convida, agora Iramaia convida. Então, eu agradeço aí, obrigado por. E espero poder contribuir aí para o seu canal. Com certeza. Gente, o Tomás, ele fez faculdade comigo. A gente tem uma amizade aí desde 2010, então, né? A gente começou a faculdade? Desde 2010, são 12 anos. E a gente já trabalhou juntos, já fizemos muitas coisas juntas, desde a faculdade, muitos trabalhos. E estava trabalhando até recentemente na escola dele também. Então, Tomás, por favor, se apresente. Então, bom, meu nome é Tomás Sampaio, eu sou violonista de formação, né? Sou graduado em violão clássico pela Universidade Cruzeiro do Sul. Depois eu fui para o. Já dou aula desde os 17 anos, né? Gravei 2 discos também, um de música clássica, outro com os meus alunos, né? Na performance musical. Também venci um concurso latino-americano de violão, Rosa Mística, em 2012. E fiz aí a graduação com a Iramaia, que foi uma honra, né? E depois eu fiz a pós-graduação, né, na Faculdades Trilógicas, Kepp Pacheco, na área de psicanálise, na qual eu aplico, né, todos os estudos que eu fiz lá, eu aplico na performance musical e no ensino de música. E juntar ciência com música é fantástico, porque eu consegui aí realizar grandes resultados com os meus alunos, né, e também na minha performance musical. Eu espero contribuir aí de alguma forma com vocês. E hoje eu dirijo também uma escola de música aqui na região de Pinheiros. Maravilha, maravilha. Não sei se você já viu aqui, temos a Esther, a Inaraí, o Barone. Você está vendo os comentários? À sua Não, não tô direita? vendo. Eu não tô vendo na janela dos comentários aqui. Deve aparecer só para mim. Mas enfim, o Barone está por aqui, Fernanda Moraes, estava esperando pela live. Muito bem, gente. Então vamos lá. Tomás, eu vou começar te perguntando o seguinte: você já sentiu medo de tocar? Ou em alguma apresentação, ou prova, ou não? Nunca sentiu medo e é tudo tranquilo. Com certeza, né? Quando eu comecei a estudar, né? E até hoje, né, Iramar? Eu acho que isso é importante para os seus alunos, para nossos alunos e para nós mesmos, a gente vê que até hoje nós não iremos nos livrar dessa ansiedade de palco, né? Acho que o grande triunfo aí, a grande consciência que a gente precisa ter é de como a gente vai lidar com essa ansiedade, né? Para ela não se tornar tão exagerada a ponto de impedir o nosso concerto, impedir a nossa performance, né? Então, acho que esse é o grande ponto e que é onde a gente tem grandes problemas. Mas, falando um pouco da minha experiência, eu tive muito problema, né, com ansiedade de palco, porém eu sempre fui muito persistente, né? Estudava muito e sempre fui muito persistente, o que me ajudou bastante nesse sentido de conseguir vencer esses bloqueios. Isso é bom. Quando você fala sobre já teve esse medo, alguma vez já te paralisou? Essa resposta eu não tenho. Você já te paralisou? Tipo assim, eu tô com medo que eu não consigo tocar. Ou não, você dava seus pulos. Eu sempre dei meus pulos, como você disse, né? Mas
já aconteceu momentos assim da performance ser muito prejudicada, né? De eu escolher um repertório errado, né, para começar. Já escolhi, né? Eu sempre conto para os meus alunos que uma vez eu escolhi uma música que eu achei que ia ser uma música boom, assim, que ia começar o concerto muito bem, um concerto de violão solo, e eu escolhi uma música difícil demais, e aí acabou prejudicando a performance, né? Já, Então já, aí eu acabei errando muito, né? já aconteceu comigo, mas assim, eu tinha menos experiência de performance. Eu toco há muito tempo, né? Mas quando eu fiz o curso técnico, eu não tinha essa, essa rotina de performance mesmo, né? A gente é meio que do nada. Hoje eu estudo um pouquinho melhor. E aí eu cheguei no dia da minha formatura, né? A gente tinha pouco trabalho em palco, e quando eu cheguei, as teclas brancas se confundiram com as pretas, preta com branca, já não sabia onde começar. Esse nervosismo era tanto que meu olho não visualizava as teclas. Eu acho que, mas assim, eu comecei a tocar, até curtir, e quando acabar, falar assim, nossa, não acredito que já acabou. Mas também nunca fiquei paralisada. Eu acho que também teve um outro episódio. Eu estava até num concurso, mas eu era mais nova. E nesse concurso eu esqueci de um pedaço, assim, um pedaço se apagou da minha mente, mas aí eu simplesmente pulei, dei meus pulos e acabei, que eu acho que na verdade isso é mais importante, né? Eu acho que sempre pode acontecer uma intercorrência no caminho, mas o importante é também dar os pulos e só percebeu quem conhecia. Exatamente. E assim, Iramai, a gente que está no palco o tempo todo, está tocando, nós temos que ter em mente que só vai ter medo quem vai fazer, né? Só vai ter ansiedade quem faz. Só vai errar no palco quem faz. Então, é muito fácil a gente ficar na nossa ideia, na ideia que a gente estuda muitas horas, de que a gente toca muito bem. A gente só vai saber ter, a gente só vai ter a ideia mesmo da realidade quando a gente vai para o palco, quando a gente vai tocar. Aí a gente vê que nós temos muitas dificuldades, que nós não tocamos o tão bem quanto a gente imagina, né? E isso é muito bom, é uma experiência rica e a gente pode avançar muito com isso, né? Essa eu anotei, Tomás. Só vai ter medo quem faz. Não, eu anotei essa aqui porque esse vai ser seu legado. Mas é verdade. Tem muita gente que fala assim: estou com medo, não vou tocar. Né? Eu tive o caso de uma aluna, e na época eu falei também para ela: Iramai, eu tenho muito medo de tocar na aula, né? Eu estudo bem, quando eu chego aqui na aula, eu não consigo tocar igual eu estava em casa. Ela falou assim: então eu vou dar um tempo para ver se eu melhoro. E eu pensei, mas não seria a solução você dar um tempo, tem que trabalhar isso. E não falar assim, beleza, vou parar de fazer aula para ver se eu fico mais tranquila. Não, porque quando ela voltar, a ansiedade vai voltar junto. Eu acho que é essa questão que você está falando, né? Ah, tem medo de dirigir o carro, então eu vou ficar sem dirigir carro para ver se o medo passa? Não. Você tem que se pôr em ação para passar esse medo, né? Para superar. Exatamente. Essa ideia que você deu do carro é uma que eu, inclusive, falo muito com os alunos, né? Eles jamais vão conseguir dirigir um carro, né, sem pegar o carro ali, só com as aulas teóricas, por exemplo. Só isso. Você não vai conseguir tocar bem um instrumento só estudando em casa. Né? Você precisa ir lá para a performance e tocar para as pessoas, até porque a música não é uma coisa para a gente guardar somente para nós. Né? A música é algo que é para o outro. Né? Então, se a gente fica pensando só em nós, pensando em como a gente vai ficar perante os outros, a gente se prejudica muito. Né? Então, quando a gente pensa de que a música é para o outro, né? Aí a gente até se acalma e a gente consegue ficar realizar. Né? E uma outra coisa importante, Maia, que eu vejo muito assim, é que quando a gente vai tocar, né, como eu falei, a gente vê a realidade, né? E muitas vezes não é a ansiedade em si que faz a gente desistir, por exemplo, mas é a percepção daqueles erros que a gente comete no concerto. Muitas notas erradas, por exemplo,
né? Ou a gente vai tocar, qualquer ambiente, vai tocar num casamento, vai tocar na igreja, vai tocar numa festa, precisa se apresentar em público, as pessoas vão estar te olhando, aí bate aquela ansiedade, aquele medo, a gente fica apavorado. Então é muito mais, né, na minha visão, é muito mais a percepção daqueles problemas do que propriamente a ansiedade em si. Na verdade, a ansiedade ela atrapalha sim, né? Mas a gente fica muito preocupado depois que a gente tocou mal, vamos dizer assim, né? Que na nossa ideia está tocando mal, mas que muitas vezes o público que está assistindo nem percebeu, né? Sim. Só para te falar que eu tô tomando nota, tá? Eu tô aprendendo com você. É. Eu tô anotando umas coisas aqui. Uma coisa que você falou faz todo sentido. Eu vejo, né, até nessa época, assim, de 2020 para cá, que a gente teve mais aulas online, gravações. Isso acabou crescendo muito, porque aluno vai fazer a apresentação online, como a gente teve lá na escola, né? Então, ele tem que mandar um vídeo. Mas, assim, se ele tocasse ao vivo, ele poderia dar um errinho ou outro, que ninguém ia perceber, e, no geral, a gente ia ter uma performance. Só que no vídeo, eles percebem muito, né? Porque, ai meu Deus, não ficou perfeito. Mas, assim, nem na apresentação talvez sairia perfeito. Eu não lembro, assim, se eu toquei. Você já fez mais apresentações e recitais. Mas, assim, de tocar uma peça exatamente igual em diversas apresentações. Numa você vai tocar um pouquinho mais rápido, no outro um pouquinho mais lento, no outro, sei lá, o ralentando sai mais, no outro você pulou uma nota. Então, assim, isso faz parte do jogo. Uma aluna uma vez perguntou para mim, Ira Maia, mas como que você consegue gravar os vídeos para o YouTube ou para o Instagram sem errar? Eu falei, minha filha, às vezes eu erro, né? Às vezes acontece o nervosismo, você tá numa live, gravando para mim, nossa, você apertou play, só que a questão é o que você faz com isso, porque eu entendo que isso faz parte da música, né? Da performance. O ato de performar, de você estar ali ao vivo tocando, eu acredito que faz parte isso, né? A gente não vai tocar 100%, e eu acredito que grandes músicos não tocam 100%. Deve ter, vai, mas assim, mas na dica, alguma vez na vida já aconteceu. O que você acha? Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem uma ideia do nosso concertista ideal, né? Então, eu vou colocar aqui um concertista que eu admiro muito, tá? Que é o John Williams, um violonista fantástico que realmente ele não erra nos concertos, sabe? É tudo perfeito. E o John Williams, ele é um violonista que ele tem aí quase já, acho que 70 anos de carreira, né? Ele já tocou no mundo inteiro, enfim. Mas a gente tem uma ideia, muitas vezes, de ser o John Williams. E não ser o Tomás Sampaio, ser a Ira Maia Félix, ser cada um. Cada um é cada um, né? Com seus problemas e com as suas virtudes. Então, eu acho que a gente fica muito espelhando, né, o artista ideal, que por um lado é bom, né? A gente tem um espelho, tem uma referência, né? Mas a gente idealiza muito, né? Então, isso eu vejo, né, em mim, vejo nos meus alunos, muito vejo nos colegas, nos amigos, que há uma idealização, ou seja, uma ideia de que nós vamos ser muito bons, perfeitos, e todo mundo, palmas, incrível, né? E não que a gente está fazendo um trabalho de operário mesmo, como era antigamente, né? Na época Aham. de Bach, os músicos eram operários. Eles iam para as audições, né? Eles iam tocar na igreja, iam tocar nas festas, eles eram operários da música, eles tocavam, performavam, né? Tinha lá o seu sucesso, mas eles estavam a serviço da música, né? Eu acho que a gente faz muito isso, se confunde com a música em si. A Uhum. música é bela e a gente se confunde com ela, então a gente quer ser, né? Existe até essa questão do músico usar preto, né? Por que o músico usa preto? Para que o instrumento e a música se sobressaia, não nós, né? Nós, os artistas, somos como consequência, né? Então eu acho que os músicos, né, nós que estamos na performance musical, precisamos sempre pensar nisso, né? Que a gente está ali, né, como coadjuvantes no processo da música e não como o protagonista. O protagonista é a música. Uhum. Que lindo, gostei. E nessa linhagem, antes de eu entrar nos porquês,
você já gravou CD. E eu acho que é a questão que eu estava falando, né? Se o aluno vai gravar para uma apresentação, vai gravar um vídeo para o professor, já tem aquele medo de errar. Você pode falar como que é a experiência da gravação? Aliás, uma vez eu gravei, eu não sei se o Bruno tá aqui, né? Eu lembro quando eu gravei, a gente gravou o quê? Um CD pro Bruno? Era um CD ou uma faixa? Eu não lembro se era um CD. O seu CD dele, né? A gente É, produziu o CD, você foi a pianista eu fui pianista. e ele o vocalista, o cantor. Para mim, foi um trabalho em tanto, porque eu não tinha experiência, nunca tinha gravado, e a gente tem que ali tem que ser o mais perto possível de 100%, nem que a gente tenha que refazer e refazer, né? Ó, o Bruno tá aqui, eu não sei se você sabe, mas o Bruno tá aqui. Inclusive, eu vi o Davi Martin também tá aqui. O Bruno falando CD. Então, e eu tive aquela experiência, mas assim, naquela época, eu acho que era a próxima faculdade, eu ainda me considerava inexperiente em palco, e o que mais ainda em gravação, né? E então, assim, dá aquele medo de você falar assim: se eu errar, a gente vai ter que fazer tudo de novo. E se eu errar, a gente vai ter que repetir. Então, assim, é uma tensão dobrada, porque não é só performance. É uma coisa que tem que sair, senão você vai ter que fazer de novo. Eu vou colocar. Tomás, vê se você consegue ler a edição. Ou a edição não, o comentário. Lindíssimas as linhas de piano, aliás. O Bruno escreveu. E assim, você gravou seu CD quando? Quando você gravou seu CD? O primeiro eu gravei já faz 7 anos. Tá, E o segundo foi há 3 anos, 2 anos atrás, antes da pandemia um pouco, né? tá. E como que você colocaria, então, essa questão da performance na gravação do CD também, assim? Como que é? É Bom, diferente, né? é diferente. A gravação, Maia, é uma coisa muito interessante, né? Quem já gravou sabe, quem ainda nunca gravou, o estudo para você fazer um recital, para você tocar em alguma festa, para você executar em público, desculpa, o estudo para audição pública é um estudo que você faz. O estudo para gravação é totalmente diferente. Na gravação, você não pode ter os tais esbarrões, né? Você não pode ter a nota errada. A gravação ela precisa ser muito próxima da perfeição, vamos dizer assim, né? Depois nós temos recursos, né? Técnicos, áudio técnicos, né? Para a gente corrigir. Mas as gravações, né, normalmente a gente tem muita consciência na gravação, de como que a gente toca também, né? Então, tanto em público quanto na gravação, a gente acaba vendo a nossa realidade, né? O meu primeiro CD, quando ele saiu, as primeiras vezes que eu estava escutando, eu não gostava. Realmente era assim, eu falo, nossa, mas estou tocando desse jeito, né? Depois, com o tempo, você vai se conformando, né? Aí no segundo você já presta atenção em algumas outras coisas. Mas a preparação para gravar, você precisa fazer uma pré-gravação, né? Uma preparação de estudo de se você vai gravar a música inteira, se você vai gravar trechos, né? Aquelas passagens mais complicadas, você precisa estudar muito aquilo, né? Aquelas passagens precisam sair, né? Mesmo com recursos que a gente tem hoje, mas o ideal seria a gente gravar tudo direto, né? E dá realmente aquela ansiedade para gravar, né? Principalmente quem está iniciando. Quem vai iniciar acha que a gravação já tem que ser perfeita, né? E não, a gente tem recursos para a gente fazer, né, na gravação e que a gente pode depois corrigir até, né, as imperfeições. Mas o estudo da gravação ele precisa ser um estudo que a gente tenha as partes mais complexas muito bem decoradas, eu diria até assim, sabe? Aquelas partes muito bem firmes, né? Como também na performance ao vivo, quando a gente vai tocar, existe aquela escala mais difícil, aquele trecho mais complicado que a gente tem que sentir aquele friozinho na barriga, tá chegando aquele trecho, né? E aí a gente vai, opa, tá chegando aquele trecho é terrível. E a gente vai lá e passa por ele, né? Se não vai sair 100%, acho que a melhor coisa é a gente seguir, né? E Uhum. jamais, eu já vi músicos, a metade da música voltar para o começo porque ele errou na metade da música lá. Sabe? Ele voltou do começo, tipo, 3, 4 vezes. E isso eu já não concordo muito. Eu acho que Tem que performance seguir. ela tem que fluir, né?
eu falo para minhas alunas assim, né? É como tropeçar uma pedra na rua. Você tropeça, finge que nada aconteceu. Ninguém volta o caminho e fala, vou passar sem tropeçar. Né? A Isso. performance é um pouco disso aí também. Tropeçou, ok, seguir. E interessante, essa questão do frio na barriga, aí é uma pergunta também que acabou de surgir, tá bom? Eu não sei sua resposta. Você acha que é importante ter o frio na barriga? Porque eu imagino que isso gera assim, é uma questão de preocupação, né? Se eu tenho frio na barriga é porque eu me importo. Eu julgo que seja isso. Você acha que é importante o frio na barriga ou a gente deveria ser, nossa, totalmente zen, assim? Eu acho que existem duas coisas, né? O primeiro é o frio na barriga, que é exagerado. Uhum. Tá muito assim, muita ansiedade. E o frio na barriga da responsabilidade, como você falou, né? Que eu me importo com o que eu vou fazer ali. Então, ter esse friozinho na barriga, hoje, né? Eu já toco já há 17 anos, né? E vendo isso, esse friozinho na barriga, que é o friozinho na barriga da responsabilidade, que não é tão exagerado, esse eu acho bacana. Que aí a gente se importa e depois que você tocou e as pessoas gostaram, e você sente um alívio assim, uma felicidade muito grande, né? Até porque essa satisfação que a gente sente é porque aquela performance, aquela música fez bem a outra pessoa, né? E não porque nós somos os maiorais, a gente toca muito, é muito bom. Porque nós, eu lidando com músicos aqui, a gente tem essa ideia, né, de que nós somos os tais e que as pessoas vão gostar pelo que nós somos e não pela música em si que a gente está fazendo. Né? Isso é muito importante assim para a gente conscientizar, né? Que como eu falei lá no início, a música ela está a serviço de algo, né? Não é para a gente não usa a música para nos engrandecer, né? A música ela tem que estar a serviço para as outras pessoas. E aí esse friozinho na barriga eu acho muito natural assim. Eu acho que é importante sentir. Que aí a gente tem uma responsabilidade com o nosso público, né? Muitas pessoas, por exemplo, não se importam com o público, Uhum. né? Inclusive autores aí do século XX, né? Na minha opinião, né, desnortearam até a música aí em determinados pontos por causa disso, né? Você tem que se importar com o público, né? A música não é só para nós, né? Não é só para a elite artística, só para os músicos, né? Senão fica muito árido, né? Então a gente tem esse problema, não é um problema só da música, né? Que eu vejo. Muitas vezes a religião é só para os religiosos, ou a filosofia é só para os filósofos, né? Sei lá, o campo do direito é só para aqueles especialistas, e isso fica muito fragmentado, né? A Uhum. música não, é para todos. Não sei Sim. se. Sim, sim. Não, faz todo sentido. Uma coisa que você falou, nessa mesma apresentação, foi meu recital de formatura do curso técnico. Eu estava com 15 anos na época. E como eu disse, eu tinha pouca experiência de palco. Ou era uma experiência de palco muito interna, sabe? Só dentro da escola, né? E a gente, de repente. Você conhece o Teatro Santo Agostinho? Minha formatura foi até Santo Agostinho, então você imagina lá dentro do Teatro do Conservatório, que era um espaço pequeno ali, sei lá, 40 pessoas, 30 pessoas, e de repente você vai para um auditório com galeria, tal, aquela coisa enorme, e aí foi onde eu tive o branco, né? Então eu demorei, assim, uns 2 minutos para tentar, assim, olho, enxerga as teclas, mão, sente as teclas, porque foi uma coisa assim. Quando eu comecei, fluiu, eu usei, foi muita memória motora, né? Então foi indo, foi indo, foi indo. E aí, de repente, eu me toquei que onde eu tava, eu pensei, não, eu não posso pensar onde eu tô, eu tenho que seguir na memória motora, senão não vai dar certo. E foi dando nervosismo, tá chegando no final, tá chegando naquela parte, tá. Quando acabou, eu falei assim, gente, mas já acabou. Nossa, eu nem senti, acho que eu fiquei tão preocupada que eu não senti a satisfação de estar aqui no palco, sabe? E a música era rápida, assim, 2, 3 minutinhos. E era só uma música por formando, né? Só para mesmo a gente fazer a formatura. Eu falei assim, gente, passou. Eu não curti, eu espero que as pessoas tenham curtido também, mas é isso que você fala, assim, é um friozinho bom, mas não pode acabar com isso, né? Eu acho que é importante a gente sentir a performance também, né? Senão também não rola.
né? Exatamente. Seria a Até mesma coisa. porque, assim, também eu acho que tudo é válido, sabe? Quando a gente vai tocar, e, né, quantos recitais eu dei aí, toquei, que eu, nossa, não acertava assim nem 50% do que eu estudei. Né? Então eu ouço muito dos alunos assim, eu me preparei, né? Quando eu estava em casa, estava tocando em casa, estava ótimo. Quando eu vim aqui para sua frente, comecei a errar tudo. Ou então, né, na preparação, no estudo, eu estou acertando tudo e lá na hora de tocar eu acertei 60% ou 50%, foi a metade, né, do que eu preparei. E isso é uma coisa boa, até porque a gente tem uma ideia de que a gente se preparou 100%, mas muitas vezes a gente poderia ter feito mais, né? Então, também depende muito do grau. Existem várias vertentes aí, né? Sim, Várias coisas que englobam isso, né? Mas muitas vezes a gente quer tocar uma música que está além do nosso nível técnico, né? E eu também já ouvi o outro lado, o extremo, o outro extremo, né? Pessoas que não erram nada e que, assim, julgam muito forte, né? Aqueles que erram e que ficam nervosos. A pessoa não fica nervosa, ela não erra nada, tal, mas a interpretação dela sai muito fria. A sim. música dela sai técnica, puramente técnica, né? Você Uhum. não vê assim um colorido, você não vê sabe, nuances de timbre, você não vê uma articulação diferenciada, né? É tudo muito assim acadêmico, sabe? Mas tem o. Eu vejo isso, esse negócio que você está falando, né? Tanto no piano quanto no órgão, eu tenho alunas. Alunas não, minhas alunas são mais. Eu ensino elas melhor, assim. Mas tem muita gente, por exemplo, que fala assim: preciso tocar isso muito rápido, preciso mostrar agilidade. E às vezes não é também. Né? O pessoal quer mostrar muita coisa, é muito metrônomo na veia, é muito isso, muito aquilo, e por fim esquece da essência do que a gente está estudando, né? Porque metrônomo é um meio, né? Tocar rápido é um meio para você tocar no médio mais tranquilo, né? Tem tudo isso. E por fim, o que vence é a música, né? A música, se ela é lenta ou se ela tem uma frase que ela precisa passar, eu preciso pensar nisso, né? Não dá para ser tipo exclusivamente técnico. Exatamente, exatamente. Esse é um ponto muito importante, né? Porque eu acho que volta, inclusive, né, Maia, por essa questão mais psicológica, né? Quando a pessoa vai tocar, eu preciso tocar muito rápido isso, porque eu preciso mostrar que eu tô bem. Ela tá pensando mais na performance dela, de como ela vai se mostrar para os outros. Uhum. E não a serviço da música, como eu falei. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, né? Então, preciso tocar né, virtuosisticamente para outras pessoas falarem, nossa, eu toco muito bem, mereço estar naquele posto, sei lá, né? Aquele, como professor ali, ou como sei lá o quê. Né? Sim. Então, isso existe mesmo, e isso é, na verdade, um tiro no pé, Uhum. né? Porque a pessoa está se sabotando, né? Eu acho que muitos músicos acabam se sabotando, né? Eu já vi muitos casos da pessoa ficar tão nervosa e ela não consegue lidar com aqueles erros que ela cometeu no concerto e por ela não saber lidar, ela quer desistir da carreira de musicista, né? Uhum. E Então, aí, Tomás, e nessa linhagem, você já entrou num ponto. Nem pensando em performance, mas também em performance. Mas você citou, por exemplo, o aluno toca muito bem em casa e deu metade na aula, ou ele toca muito bem em casa e no dia da performance fez 60%. A primeira pergunta que eu faço, pela tua experiência, pelo teu conhecimento, por quê? Porque assim, tem dois pontos. Eu já vi. Primeiro, que não é tão recorrente, mas acontece. O aluno acha que tocou bem em casa. E quando ele vem para cá e a gente começa a clarear as coisas, porque uma observação que você faz, o aluno também já cai o nível dele, porque ele já começa a ficar preocupado. Então, às vezes, ele acha que tá tocando em casa bem, isso acontece. Dele tocar, querer ouvir a música e esquecer detalhes. É uma coisa. Mas, no geral, eu acredito que eles estudam. Tá? Então, vou colocar assim: 95% dos alunos realmente estudam. Por que, que tem essa queda? Né, de entrega, né? Eu, quando falou assim, na aula cheguei com 50%. O que, que você acha? então, eu acho que são dois fatores. Isso eu falei até num conservatório há pouco tempo atrás, eu fui dar uma palestra sobre o mesmo tema, e lá eu dei um recital antes e depois eu fui
né, convidado para falar sobre isso. E eu sempre falo, são dois os motivos básicos da gente não conseguir a performance natural, vamos dizer assim, né? A primeira é que a gente tem muito problema em ter contato ali com os erros. Então, quando a gente vai para o palco e a gente fica pensando, e se eu errar? Eu vou errar? O meu erro, as pessoas vão ver que eu erro, tal. Essa ansiedade dela perceber que ela erra, porque muitas vezes a gente pensa que a gente não erra. A gente tem uma É vida verdade. assim perfeita, né? Que a gente de vez em quando só a gente comete algumas errinhos. E não que a gente está o tempo todo cometendo erro. É isso de modo geral, não só na música, né? Uhum. Então eu acho que o problema é de ver os erros, não é nem o problema de ter os erros, mas é de ver, né? Porque ali na hora da performance a gente vai ter contato mesmo, e aí vem as falhas e vem aquela consciência, a gente tem um monte de coisas, né? Que vem na nossa ideia. E a segunda é que muitas vezes a gente tem um certo problema no campo da psicanálise, né? A gente chama problema afetivo, de dar para o outro, de oferecer alguma coisa para o outro, tá? Isso a gente, né, precisa estudar mais a fundo, mas o que seria isso na prática, né? Quando a gente vai fazer algo que agrada ao outro, a gente tem muita dificuldade. Isso não só na música, a música é muito forte. Tanto é que é muito difícil a gente promover um evento, um recital, vai, hoje eu vou tocar para minha família. Sabe, para os meus amigos, para os meus melhores amigos. É muito difícil fazer isso. Por Uhum. que a gente não faz? Porque a gente tem esse problema afetivo, né? A gente não gosta muito de agradar, mesmo aqueles que estão próximos de nós. Né? Isso é inconsciente, tá? A gente não percebe, né? Mas isso a gente estuda muito na psicanálise e um autor, né, que é muito estudado, inclusive quem quiser ler sobre o assunto tal, A Origem das Enfermidades, é um livro Uhum. do Dr. Norberto Kepp, que ele fala muito dessa questão afetiva e dessa questão de ver os problemas, né? E que a gente muitas vezes não percebe o nosso inconsciente. A gente não quer fazer muita coisa que vai dar benefício para o outro. Eu já passei por isso. Eu não sei se todo mundo passa, mas eu não sei se a minha irmã tá aqui. Mas chega a visita em casa e minha mãe fala assim: Ah, toca uma música lá no piano. Aí eu falo: Ah, que vergonha. Isso, Você fala assim, gente, o que que tem? Eu toco música, eu tenho piano, é só tocar, né? Mas isso, de imediato eu fico: Ah, gente, não isso. sei. Porque no olhar da mãe, da família, o que eles estão pensando? Eles, nossa, vou oferecer alguma coisa que vai agradar as pessoas, que vai ser muito boa. E nós pensamos o contrário. Ai, que chatice fazer essa coisa que vai agradar os outros. É Isso é do ser inconsciente. humano. É Aham. assim, da psicopatologia do ser humano. Né? Então, mas a gente tem essa consciência, a gente consegue melhorar muito. Uhum. Né? Eu tinha uma aluna aqui, que era uma menina muito jovenzinha, que tinha uma voz assim linda e ela tocava muito bem. Ela fazia voz e violão. E aí ela falava que ela detestava quando a família pedia para quando chegasse uma visita tocasse para aquela pessoa, para as pessoas que estavam lá. E aí eu perguntei para ela, o que que você sente, né, na hora? Ela, não sei, eu não sei, não gosto. É uma coisa que eu detesto fazer isso, não é uma coisa que me agrada. Aí eu perguntei para ela, o que acontece com as pessoas se você tocar? Ela falou, eu acho que elas vão gostar, né, porque é tudo música, né, da música do Chopin, músicas, né, ela gostava de fazer transcrições, né, e a gente fazia transcrições juntos, ela tocava peças para piano, né? E um autor também que é de violão, que é o Agustin Barrios, também ela tocava Tom Jobim, né? Muito bem, cantava muito bem, fazia voz e violão. E, e aí eu mostrei para ela que, né, o que ela odiava mesmo era ter que agradar as pessoas, né? Isso eu aprendi na psicanálise, né? É doideira Aprendi lá. isso. Isso é uma questão que a gente aprende na psicanálise que é realmente fantástico quando a gente percebe isso. A gente tem assim uma conduta diferente, né? Uhum. E eu passei por isso, na verdade, assim, né?
quando eu fazia essa questão da aula, né? Eu fiz aula recente com o Ricardo Balesteiro, e foi um pouquinho antes de começar toda essa situação de 2020 aí. E aí a gente, lá na aula, eu percebia, né, que, assim, eu tinha medo de tocar, mas no sentido de, eu acho que ele tem muito gabarito, e eu ficava com medo, gente, mas não sou aluna para ele, assim, né? É uma coisa que eu tinha. E aí, às vezes, eu chegava lá, mas dava menos ainda do que eu era, entendeu? De tanto medo. E aí chegou um dia, Tomás, que eu precisei colocar na mente. Eu falei assim, gente, eu não pago barato pela aula, sabe? E eu tenho uma oportunidade de estar ali com o professor. Se eu entregar menos do que eu estudei, ele vai falar coisas que eu já sei, que eu já estava resolvido em casa, e eu vou perder tempo, né? Até porque minhas aulas eram quinzenais, né? Então eu falei, não, eu tenho que pôr isso na cabeça. E assim, ele faz uma coisa legal, até que eu faço também para os alunos, que é assim, toca e depois eu faço os comentários, né? Eu não fico assim, já toca e já começo a fazer, né? Toca, se expressa. Então isso era muito bom. E aí eu comecei, com o passar do tempo, me acostumar com a casa dele, como se eu estivesse na minha casa tocando, acostumar com a presença dele. Foi um trabalho assim interno para eu começar a entregar, e eu entregava, tipo assim, 95%. 95% do que eu havia estudado. Mas assim, isso que eu tive que fazer, eu tinha que entregar, porque senão eu ia render menos do que eu poderia naquela aula. Então, a gente tem que buscar, eu acho que tem que buscar. Não sei se é o melhor caminho, né? Isso era eu e É, meus medos. exatamente, né? Eu estudei com um professor que ele era muito exigente, né? Que é o Everton Gloeden. Se ele assistir essa live, até mandou um abraço aqui para ele. E ele era muito assim exigente. E uma vez, em 4 anos que eu estudei com ele, uma vez ele falou: ó, realmente você tocou, eu não tenho o que falar. Uma vez em 4 anos, né? O resto era assim: o som tá muito ruim, sabe? Era o ritmo tá tudo fora, não sei o quê, e era assim paulada, né? Então eu lembro que toda semana de manhã ali eu ia receber paulada. E aquilo hoje eu vejo, né? Hoje eu vejo que aquilo foi muito bom para mim, porque eu também não tinha a disciplina que eu achava que tinha para estudar. Uhum. Eu precisei, né, entre aspas, precisei de um professor para me colocar numa certa disciplina, né? Então, né, até brinco, né? Até hoje ele sempre buscava muito essa questão do som, né? Que você tinha que ter um som lindo de tirar do violão, não pode ser som estridente, espetado, não sei o quê. E hoje eu vejo que pelo menos ninguém reclama do meu som hoje. Então foi, e assim, eu ficava nervoso para tocar para Sim. ele, né? Porque realmente era assim, para mim eu não estava acostumado, né? Era muito jovenzinho e para mim ali era difícil. E hoje eu vejo, né, nos alunos assim a dificuldade que muitos têm de estudar mesmo, de querer, inclusive trazer algo que vai ser bom para ele, de pegar uma rotina. Né? Se a Uhum. pessoa faz aula de música, ela deveria ter uma rotina de estudo. Mas normalmente a música, né, infelizmente as artes de modo geral, ela é muito desvalorizada nesse sentido, né? A pessoa acha que não, é simplesmente um hobby e é para entretenimento. E E é não que é aquele algo. momento da aula, né? E é errado também, não é o momento da aula, né? Isso, exatamente. É o momento da aula e que, imagina, né? Se a gente for levar a faculdade, por exemplo, qualquer faculdade, né? A gente vai levar qualquer curso, assim. Então a gente acaba, no fim, a gente acaba jogando muito tempo fora, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente poderia estar estudando, né? E a gente está lá, sei lá, no TikTok ou nas redes sociais, né? Assim, passando o tempo, né? E muitas vezes a gente tem tempo, né? E eu falo muito para os alunos aqui que trabalham e estudam, né? Muitos trabalham e estudam. E eles falam assim: ó, ótimo que você trabalha e estuda e você tem pouco tempo, porque aí você pode usar esse pouquíssimo tempo para estudar. Eu vejo que os alunos mais produtivos não são aqueles que têm o tempo todo livre, são aqueles que têm menos tempo. Eu produzia menos, eu produzia mais quando eu era mais ocupada. Quando eu tô mais ocupada, é quando mais produzo. Que coisa, né? E Exatamente, é. o, Agora, essa, uma outra coisa, Maia, rapidinho, só comentando claro. sobre essa questão, existe também muitas pessoas que elas acham que elas não estão preparadas para a performance, né? Eu tinha um colega que ele nunca estava preparado para tocar determinado estilo de música.
Ele nunca eu chamava ele para tocar comigo num lugar, ele nunca estava preparado. Ele falava: "Não, eu não estou preparado para isso. Preciso estudar mais", tal. Aí eu chamava ele para ir trabalhar num lugar, ele não tenho, eu não posso ir porque eu não estou preparado ainda, né? Eu preciso estudar um pouco mais esse estilo de música, tal. E assim foram anos, né? Até que chegou um momento que eu falei: "Ah, não vou mais chamar ele não", né? E era uma pessoa bacana que tocava bem, que eu via capacidade, mas ele se recusava a fazer. Por que que ele se recusava? Porque se ele for esperar, né? Se a gente for esperar estar preparado para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nada. Uhum. Isso é A verdade. pessoa só vai tocar bem um dia se ela quebrar a cara lá, botando a cara para bater, né? Que é tocando, cantando, fazendo. Né? Jamais só estudando no quarto, né, dela, no caso desse colega que eu tenho, né? Ele jamais vai ser um grande performer, né? Ele jamais vai conseguir fazer o que ele quer, sendo que ele não, mesmo não dominando, né? Por isso que aqui na escola, né, Notas de Ouro, aqui nos alunos, os alunos começaram a fazer as primeiras notinhas, já estão conseguindo tocar uma musiquinha bem facinho, eu já coloco para tocar. Uhum. Já coloca na apresentação, né? Você sabe, né? Participou dos eventos. Então a gente tem alunos que já tocam já muito bem, e no evento, e em seguida dele, vem lá um super iniciante e toca também. Sim. Está fazendo parte daquela mesma energética, né? Daquele mesmo time. Assim, em outro patamar, mas semelhante, né? Quando a gente fez a faculdade, por exemplo, as nossas provas semestrais eram no palco. E eu lembro de já ter sido chamada a atenção, acho que foi uma das provas, a Darlene não está aqui, mas que acho que uma vez eu saí do palco rindo, e os professores brigaram, porque eu estava em palco, eu estava em performance. Então, assim, a cada 6 meses, a nossa prova semestral de prática era no palco. Então, era uma coisa, assim, que já era exigido, não era uma coisa que eu ficava fora do palco toda a faculdade, e aí vai para o palco na hora da apresentação, né, da apresentação final. Então, isso é muito legal também. Por exemplo, aí eu vou trazer um pouquinho para o contexto da igreja, Tomás. As pessoas, por exemplo, que vão tocar na igreja, você imagina, elas nunca tocaram na igreja e não tem como tocar na igreja sem ser organista. Então, o que eu faço? Eu tenho um piano do lado do órgão, já toco com elas, para elas saberem tocar em conjunto. Qualquer encontro de família, de amigos, gente, se tiver um órgão, já toca para a galera cantar para vocês, porque para vocês já acompanharem. E muitas são jogadas assim, tipo, você não toca, amanhã você fez a prova, agora você toca. E tem que vá para a galera. E aí que tá também a maior questão, né? Porque a gente começa, por exemplo, mesmo na faculdade, não era todo mundo que tocava pra gente. Sei lá, a gente tinha um grupinho. Eu sentava, tocava na sua frente. Lembra das quartas musicais? Enumera na nossa sala quantos tocavam nas quartas musicais. Que era o encontro na hora do almoço com os alunos. Porque as pessoas não tocavam. Isso é o quê? Perde a oportunidade de treinar. Simples. Exatamente. Perdeu. Eu lembro das quartas musicais, né? Que era sempre o mesmo clubinho que ia tocar. Era sempre os mesmos, né? Então, ali tinha ali 4 ou 5 músicos, né? Uhum. Estudantes, no caso, que eram sempre aqueles que iam para todos os eventos. Evento lá na reitoria, vai ter na reitoria o evento tal, não sei o que, lá na Anália Franca. Ia lá um da turminha. Ah, vai ter um evento não sei aonde. Era uma daquela turminha. Então isso acaba ficando muito diminuto, né? Exatamente. Todos deveriam participar, né? Eu acho que essa iniciativa de ter a banca examinadora, né, nas escolas, essa questão de você fazer a prova na performance, até porque, né, o nosso curso é de instrumento musical. Se é de Sim, instrumento musical e a gente não gosta de tocar, então tem alguma coisa errada. tem alguma coisa errada. Tomás, eu vou colocar alguns comentários aqui e a última pergunta que eu ia te fazer, ela já está inclusa. Então, eu vou aproveitar o comentário do pessoal. Só vou colocar alguns comentários para você ver na tela. A live que estava esperando. E tinha muita gente pedindo essa live. E eu queria trazer alguém para conversar. Essa daqui, você deve conhecer esse rapaz. Eu lembro quando o Tomás começou a estudar. Das Uh, antigas, viu?
Das antigas. O Bruno foi meu aluno de piano também. A Amanda Live. E aí. Opa, meu Deus, cadê os comentários? Perdi os comentários. Peraí. Deixa eu voltar aqui nos comentários, que eu mostrar um aqui. Os meninos falando da gravação. Você tá falando da gravação. Então, o Bruno colocou: gravação gera muita consciência, a frase que eu mais ouvi do Tomás. É, Exatamente. realmente, gravação é difícil, né? É difícil porque, às vezes, por exemplo, quando eu gravei o meu primeiro CD, eu gravei em uma semana, eu programei a gravação em fazer em uma semana, né? O doutor Celso Del Neri, né? Professor, foi o meu diretor de gravação, foi muito bom. O Ricardo Marui foi o técnico, né? Um dos melhores aqui que grava violonistas, né? Do Brasil. Uma equipe muito boa. Porém, lá eu gravei segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todas as tardes, né? Quando chegou na quinta-feira, eu já estava muito exausto. Né? E realmente é cansativo mesmo, né? Você tem que estudar. E eu lembro que, né, na semana anterior foi na mesma forma que eu fiz a prova do mestrado, né? Estudava 12 horas. Era 12 horas por dia estudando. Eu cancelei todas as minhas aulas, todos os meus compromissos na semana anterior. Fiquei 12 horas estudando para, né, para preparação, né? Então, tanto para gravação quanto para a prova lá do mestrado. E, e aí eu fui gravar e comecei e tal, e nunca é como a gente imagina, né? Sempre há dificuldades que a gente não pensa, né? Então vai ter lá o violão vai começar a desafinar, ou então aquela nota que nunca deu problema começou a dar problema ali, eu não consigo fazer aquela passagem, eu repito 1000 vezes. Aí, sei lá, na quarta-feira eu acordei cansado, mal, assim, indisposto, sabe? Aí você vai lá gravar e não sai nada. É difícil? Então tem um monte de coisas, né? Agora, se a gente for desistir para cada problema que acontece, é complicado, né? E a Eu, gente, infelizmente, vê pessoas desistindo de tocar, de dar aula, de fazer determinada coisa quando aparece um problema. é verdade. É o que eu falo, né? Tá muito ruim, eu vou parar de fazer aula. Mas, minha amiga, se você parar, você ainda não vai tocar, não vai melhorar, tipo, em É, casa sozinha, né? E eu não digo nem aula, é tocar, estudar. Eu toco e não melhoro. Tá, se você parar de tocar, melhorar, que você não vai, né? isso. Então, Isso que você falou tem uma coisa muito importante que eu até gostaria que todos os alunos assistissem isso, porque os professores percebem, né? Isso os nossos professores percebiam, aham, né? E a gente hoje, né, dando aula, a gente percebe muito. Existem já duas desculpas, vamos dizer assim, fundamentais para a pessoa não ver esses problemas que ela está tendo, de que às vezes ela não estuda quanto deveria, ou então de que aquilo não. Né, eu ouço muito isso, eu não quero ser músico, sabe? Eu não quero ser músico, para que eu vou? Eu só quero vir aqui na aula tal e estudar. E não que, né, é uma atividade que se você está disposto a fazer, você está pagando para fazer, você está disposto para, né, fazer aula semanal ou quinzenal, uma vez por mês, sei lá, né, o tempo, você deveria fazer direito isso, né? sim. Fazer corretamente. E aí a gente sempre ouve as desculpas, né? Que você deve ouvir também. Então, não estou tendo tempo para estudar, para fazer as coisas, estou com muito trabalho, estou com muita coisa, ou estou ficando apertado no dinheiro. Que a pessoa pode até ter esses problemas, né? Sim, Mas normalmente ela vai cortar aquilo que ela mais gosta, sim. né? Uma coisa que faz muito bem para ela e que, né? Quantos exemplos a gente viu, né? A pessoa falar, mas o que você acha da aula de música aqui e tal? A aula de música é uma terapia para mim, é muito bom. Então, nossa, para mim eu gosto muito. É uma pena mesmo que eu vou ter que cortar. Mas ela não corta, por exemplo, né? Sei lá, a cervejinha do final de semana. Sim. Ela corta aquilo que ela tá indo bem. Isso. Então, isso faz parte, né, a gente chama na psicanálise de inversão psíquica, né? A pessoa vai tirar o que mais faz bem dela, para ela, né, a inversão psíquica, tá? Eu não vou falar muito desse assunto, né, porque é outro assunto, mas aqui, ó, eu sou professor nessa faculdade aqui, a Faculdade Trilógicas, tá? Que é onde a gente estuda esse tema da psicanálise integral, tá? A psicanálise com a música, né, com as artes, tudo.
Então, quem quiser saber mais, pode entrar no site aí, né? Em www.faculdadestrilógicas.edu.br e aí cappacheco.edu.br ou fatrinossassenhora.edu.br para estudar mais esses assuntos psicológicos. Ô, Tomás, vê se esse comentário é pertinente. Olha na tela. A cervejinha é sagrada. É fogo, hein? O Bruno. Tomar nas... Ah, meu Deus. Ele só estuda? A Flávia que você não sabe. Não, mas esses dois aí, eles são nerds, né? Então, não conta. Não conta, né? Graças a Deus. Eles estão brincando, mas... Eles, a música tá acima de tudo, então tá bom. Então tá bom. Tomás, tem umas perguntas aqui, vou deixar para você responder, tá bom? Então, bora lá. A Marli perguntou: o que você sugere para amenizar esse nervoso e tremedeira quando vai tocar? Primeira coisa, se preparar. Tá? A pessoa precisa se preparar. E se preparar é se preparar mesmo. É estudar direito, não é estudar no sofá, sabe? Eu vejo muitos alunos que, como é que você estuda? Eu estudo, eu ponho a partitura lá no sofá. Não, isso não é estudar. Estudar é sentar na sua cadeira de piano, de órgão, de violão, você pôr lá o seu apoio, pôr a sua partitura e estudar. Principalmente, estudar as partes que você não está conseguindo tocar direito. Tá? Muita gente acha que estudar é tocar a música que eu já sei. Não é, isso não é estudar. Estudar é você pegar a parte ali, aquele trecho que está muito chato, está difícil, e você estudar aquilo, é você ficar ali repetindo. Né? Eu falo muito isso, a repetição vai levar à quase perfeição. A pessoa precisa malhar aquilo lá para ficar bom. Né? Então, ela precisa repetir muitas vezes. Então, se preparar, essa é a primeira coisa, né? E a segunda coisa é essa questão mais psíquica, né? Então, é a pessoa fazer, mesmo que ela, né, ela tá muito nervosa, ela precisa ver por que ela fica muito nervosa. Tá? Que normalmente tá ligado a esses fatores psicológicos, que é um narcisismo, né? Às vezes, uma coisa assim, uma ideia de muita perfeição e de ver os problemas ali. Muitas vezes a pessoa trastejou ali, errou um trastejado e aquilo é o fim para ela, ela entra numa depressão. Então ela tem um problema ali que ela não aceita ver nenhum erro ali. Então, quando ela começa a ver isso, ela se acalma, né? E saber, ter a certeza de que nas audições, nos concertos, ela vai errar. Isso já é quase certeza que ela vai cometer erros. Muitas vezes as pessoas não percebem. A maioria das pessoas não percebem. Essa é a questão. O pessoal fala, não acredito, fala, meu filho, mas ninguém percebeu. Porque faz parte. E não vai ter só elogio, né? A gente Sim. vai receber também críticas. E se receber críticas ali no dia, que a gente pegue isso como um aprendizado, né? Uhum. Com certeza. Próximo, Tomás. Acha necessário pedir ajuda psicológica quanto à ansiedade para tocar? No meu caso, me dá branco, principalmente quando tem alguém mais experiente por perto. Sim, eu acho que sem dúvida, né? Eu acho que assim, ajuda psicológica, né? A pessoa pode procurar uma terapia, uma psicanálise, né? Eu recomendo a da trilogia analítica, né? Que eu acho que é a mais eficaz. Eu vi pessoas lá assim curarem coisas impressionantes, né? Então por isso que eu indico. Eu acho que essa terapia é a que funciona melhor, tá? Eu acho que é importante a pessoa procurar e não só a pessoa que tem muito problema ali, né? Muita ansiedade, muita tremedeira, muita não sei o quê, mas inclusive aquela que quer preservar, né? Se ela está bem e ela quer preservar por um longo período, né? A saúde física, psicofísica dela. Então eu indico que ela faça assim. Né? As pessoas não fazem terapia porque elas são tão loucas, né? Também, mas elas fazem principalmente porque ela quer preservar a saúde psicoemocional dela. Então, isso eu indico. E aí, no caso de, né, quando tem alguém mais experiente, isso é complicado mesmo. Né? Você vai tocar para uma plateia de músicos, infelizmente, a gente tem uma situação até meio que social dentro da música, que é a crítica, né? Isso eu escrevi até um artigo que eu falo sobre isso.
que ali a maioria, né, grande parte, não vou dizer a maioria, mas uma parte dos músicos, eles não vão para assistir o concerto, eles vão para criticar. Então a gente está assim, ali com um escudo, né, e você fazer o melhor e você ter algo a oferecer, né? E se as pessoas não gostarem, paciência, você fez o seu melhor. Acho que ter isso em mente é a melhor coisa. Muito bom. Tomás, tem tempo para mais 3 perguntinhas? Olha Claro, seu vamos tempo. lá. Beleza. A Aline perguntou: todo professor consegue realmente perceber quando o aluno está pronto para tocar? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque foi exatamente como eu falei. Normalmente os professores já têm uma experiência, né? Por exemplo, eu já dou aula, né, há mais de 15 anos, então eu já tive muitos alunos, né? Hoje eu estou assim, indiretamente e diretamente, eu estou orientando mais de 400, né? Você, Iramaia, desde que eu te conheço, você dá aulas, também conhece muita gente. Eu acredito que todo professor perceba quando o aluno está pronto para tocar. Agora, existe também o professor que quer brecar. Eu acho que isso é importante de todos perceberem, né? Existe professor que breca o aluno, né? Não quer nunca que ele toque, nunca, jamais, Sim. sabe? Mas eu acredito que os professores, sim, percebem, sim, e a maioria dos professores, né? Eu até brinquei hoje com uma professora, né? Eu falei assim, nossa, professor, quando morrer, vai direto para o céu, porque às vezes tem que ter uma paciência. Eu vi a paciência daquela professora com aquele aluno, ele repetindo, né, a aula inteira, aquele mesmo trecho. E aí, quando a gente vê no outro, a gente percebe, né, o quanto o professor é paciente, assim, né? Essa questão da pergunta dela, eu até entendo o que é. O que acontece? Ah, tem muita professora na igreja, se você conhece, que não tem essa questão da performance. Então, assim, passa o inário inteiro, por exemplo, os métodos, mas assim, tipo, como uma primeira passada, não depois de 500 vezes ganhar autonomia, e vai para a igreja. Só que acontece na igreja, Tomás, é aquilo, nosso inário tem 480 hinos e pode ser chamado qualquer um. Então, o que eu trabalho com minhas alunas? Elas têm que dominar leitura. Porque chamou um hino que ela não lembra qual é, mas ela sabe ler partitura, ela toca. Essa é a questão. Então você tem que ter um bom treinamento. E, claro, dominar. Infelizmente, a gente vê muita professora, pelo menos na igreja, infelizmente, assim, elas, por pressa, mandam a aluna para fazer uma prova, para tocar, sem realmente estar preparada. Tá? O que eu percebo? Muitas organistas da igreja viram professoras e sem estudar, só viram professoras. Tipo, eu tô aqui, toco na igreja, agora vou começar a ensinar alguém. Então, isso, aí falando assim, da igreja, porque eu acho que eu sei porque ela perguntou isso. Às vezes acontece, tá? Então, manda, porque a aluna já está estudando há 4 anos, mas assim, Tomás, é um livro inteiro para ser estudado e você tem que dominar os 480. Tipo, é muita coisa, não é pouca coisa. E essa maturidade não vem com 6 meses de aula, entendeu? Não vem com. E é muito material. Então, assim, no mínimo 2, 3 anos para a pessoa começar a tocar na igreja, né? E dominar todas aquelas partituras, ter essa autonomia. Então, tem professora que manda, fala assim: vamos ver se melhora na raça. E dá mais problema que tudo. Porque chega na hora. Você sabe que a gente tem aquela introdução, né? Quando a organista começa lá no começo. Ela vai tocar só o comecinho para a gente lembrar da melodia. Você fica pensando, gente, que não quer. Porque eu não consegui entender. Entendeu? Então, assim, às vezes ela passou ali mais ou menos na prova, né? Então, eu acho que acontece. No meio das organistas, especificamente, eu vejo que acontece. No meio do conservatório, escolas, assim, como você falou, eu vejo menos, mas porque eu vejo professores mais estruturados, que já tocaram, já estiveram no palco, sabem o momento, sabem metodologias diferentes, como você disse. Mas eu acho que na igreja acontece. Exatamente, né? Existe uma coisa que, assim, essa pessoa ela poderia tocar em algumas coisas menores, né? Para ela Exatamente. treinar, né, antes, né? Porque já vai, né? Os Ninguém já encontros. chega no Carnegie Hall tocando já. Pois é. Vai alçando os postos, né? Toca em conjunto primeiro, né? É igual Toca em grupo.
Igual na nossa faculdade, por exemplo, tinha os quartos musicais. Então, meu, toca ali, ó, um grupo reduzido de pessoas antes de ir pro palco. Nas minhas aulas, por exemplo, eu toco no piano e no órgão com a aluna, já é uma experiência. Já cheguei, acho que, chamar alguém assim, mãe, vem ouvir, ou minha irmã, vem assistir aqui fulano, para dar esse medinho. Tá acabando, Tomás. Você acha importante estimular tocar em público desde o início do ensino musical? Isso ajuda a vencer esse medo? Sem dúvida. Eu acho muito importante, né, estimular tocar em público, até porque quem fica muito tempo, né, eu digo muitos anos assim, sem tocar em público, quando vai tocar em público pela primeira vez, a pessoa acha que aqueles anos que ela estudou foram jogados fora. Eu acho, aqui na escola, por exemplo, Notas de Ouro, né, a gente já desde o início, né, a pessoa começou a dedilhar, ela já vai tocar pelo menos uma musiquinha bem facinha Sim. em público, né, até para ela sentir, né, eu acho que esse momento da pandemia prejudicou muito, né? Eu vi os alunos muito nervosos na última apresentação, né? Assim, muito além do normal que a gente via, né? Mas agora, né, que a gente está voltando, então é muito importante a pessoa ter essa prática e ela, desde o início, começar a tocar em público. Né? Às vezes tocar para a família, reúne a família lá no domingo. Ó, gostaria de tocar, é tão difícil. Sim, Tocar uma música para vocês aqui, posso? Tal. é verdade. Dos amigos, né? Última pergunta, Tomás. Como tocar mantendo a calma, sabendo que tem alguém te avaliando? Imagina, seja um professor ou uma prova. Essa tá aí, eu quero saber, Tomás. Essa eu não tenho resposta, não, viu? Tocar, manter na calma. Eu me lembro que se não me engano, a última prova que eu fiz foi essa, né, do mestrado lá na Unesp, que tinha uma vaga, né, por orientador. E, né, tinha pessoas concorrendo lá, né? Então, eu peguei essa vaga, mas eu me lembro que eu estudei muito, né? Eu me preparei muito. Então, é assim, se acontecesse alguma coisa ali de muito errado, eu sabia que eu tinha me preparado. Eu acho que isso é a grande questão, né? Você se preparar para o que você vai fazer. Muitas vezes, né, eu falo isso muito para os alunos, a prova está chegando e, sei lá, eu aviso, né? Eu aviso quando vai chegar a prova, eu aviso com um mês de antecedência, um mês e meio de antecedência, 2 meses até. E o aluno deixa para a última semana. Não dá tempo de preparar em uma semana, né? Em 2 semanas, não dá tempo às vezes. Às vezes a música é complicada e ela não vai conseguir nem a segurança dela estar bem no dia, sabe? Aí fica aquele desespero tentando atropelar e isso não é assim, né? A pessoa precisa se preparar e se preparar muitas vezes envolve semanas, né? Dependendo do repertório que a pessoa vai tocar. Então manter a calma aí depende muito, é muito de cada um, né? Manter a calma sabendo que tem alguém avaliando, vai ter alguém avaliando sempre, né? É. Então eu acho que muitas vezes a pessoa se ela pensar assim que ela está fazendo aquilo e que ela vai estar dando melhor ali, né, ela desliga um pouco. Né? Bom, estou dando o meu melhor aqui, Uhum. e se não gostar, paciência, vai fazer o quê? Eu falo com meus alunos, né? Às vezes eles falam assim, eu fico. Isso acontece mais com alunos novos, tá? Até realmente pegar o jeito, assim. Depois eles acostumam com a gente. Eu tenho medo, sei lá, parece que você vai falar alguma coisa. E eu até brinco, gente, mas eu vou falar alguma coisa. É por isso que você tá aqui fazendo aula, eu vou falar, né? Vou te orientar em alguma coisa, então, assim, toca o máximo que você puder. Não fica preocupando, porque eu vou falar. Quando eu pensei isso para fazer minha aula, por exemplo, com o balesteiro, foi isso que eu pensei. Ele vai falar, mas eu consigo pensar ou controlar o máximo possível se ele vai falar uma coisa que eu já sei ou se eu vou me dar o meu melhor para ele falar coisas novas para eu aplicar. Então, eu acho que eles vão falar. Acho que não tem que se preocupar com o que ele vai falar. É difícil, eu sei. Exatamente. É difícil E pensar assim, nisso. querendo ou não, você vai tocar um repertório que a outra pessoa, a pessoa que está te avaliando, ela pode ter uma ideia interpretativa diametralmente oposta da sua. E isso vai acontecer, né? Ninguém toca bar com a mesma concepção.
concepção assim hermenêutica que eu falo, né? Concepção da interpretação. Ninguém tem. Existe uma escola que vai falar que você não deve articular, a outra vai falar que você deve usar o pedal, a outra vai falar que você não deve usar o pedal, uma que você tem que deixar tudo legado, tudo legato, né? Outra que você tem que usar os ligados e campanelas, enfim. Aí é cada um, né? Então Sim. acho que é importante a pessoa ter a sua identidade interpretativa, né? E estar aberto, como você falou, né? Estar aberto aos comentários. Numa banca, né? Você está sendo avaliado, né? Tem alguém te avaliando. Então, você tem que estar aberto para receber aí essas críticas, vamos dizer assim. É o quê? Olha, Tomás, tem bastante comentários aqui. Tem gente falando que faz grupinhos menores para tocar em casa. Tem gente falando que fica, grava em casa e fica com nervoso até para gravar. Davi até colocou ansiedade. Eu prefiro tocar para 500 pessoas que não conhecem música do que para uma banca de 3 professores avaliando. Não sei se eu prefiro tocar. Eu gosto de tocar para desconhecido, bem desconhecido mesmo, mas gosto muito que minha família esteja. Tem gente que não gosta, né? Eu sinto muita paz quando eu vejo eles. Que Acho que bom, me que ajuda bom. bastante. É bom, é assim, tocar para músicos é difícil mesmo, Uhum. né? É realmente muito difícil. Mas, né? Ah, em geral, a galera gostou Depende bastante. muito, né? De Pode como que falar, a desculpa. pessoa... Não, depende muito de como que a pessoa vai lidar com isso depois, né? Uhum. Eu acho que assim, se a pessoa se prepara, né? E se a pessoa se prepara, ela vai fazer o melhor dela. Eu acho que essa é a palavra-chave. A pessoa vai dar o melhor dela? Ela quer agradar o público mesmo? Ela quer fazer uma coisa que vai dar aquele benefício? Né? Que é uma pergunta boa para a gente fazer, né? Que a minha música contribui para o outro, para quem vai me assistir? Né? Que importa eu tocar para outra pessoa? O que vai trazer de benefício para outra pessoa? Isso é uma pergunta boa para a gente fazer, Uhum. né? É verdade. São coisas para refletir. Tomás, você quer deixar uma mensagem? No geral, o pessoal continua colocando aqui. Tomás me colocou em crise com essa história de família, vamos marcar psicólogo. Mas, no geral, o pessoal gostou bastante da live. Eu acho que é um assunto necessário também. Eu gosto de conversar muito com meus alunos sobre isso, mas acho que é um assunto necessário. Você gostaria de deixar um recado final? Pera só um pouquinho. Antes do recado final, meio segundo. Não, meio minuto. Você acha que gravar ajuda? Estou estudando em casa. Ligar a câmera e gravar ajuda? Ajuda, 100%. Eu falo muito aqui para os alunos, né? Grava você tocando. Aí eu também faço videozinhos para eles, né? Eu me gravo sempre, tá? Sempre que eu estou estudando, eu me gravo. Aí eu vejo que muitas vezes a passagem que eu acho que tá legal tá horrível. Então né? Então acho que se gravar é fundamental. A pessoa vai estudar, começou já a levantar aquela música, aquele repertório, tá legal, grava. Para você ver, né? Assim, é a mesma coisa que você ouvir a sua voz no microfone, né? Sempre vai estar ruim. E isso é bom. Isso é bom. Amém. A gente saber que sempre está ruim é bom. Se a gente começa a ver, eu estou muito bem, estou tocando demais, é porque não está Ah, legal, não. agora eu peguei. Faz sentido, exatamente. Tem que ser crítico. Se tá gostando demais é porque tá indo para outro caminho. Legal. Tomás, então, você quer deixar uma mensagem final para a gente encerrar aqui? Não, a mensagem final, eu queria agradecer, né? A gente, né? A Iramaia e eu, a gente sempre conversou muito, né? Desde que a gente pegava o busão para ir para a faculdade, né? Era uma viagem longa, a gente se encontrava no metrô e a gente ia conversando sempre de música e desses aspectos, né? Dessas crises que a gente Uhum, tinha, tem, né? E que a gente, acho que agora, né? Um pouco mais, né? De maturidade, a gente já superou algumas, outras não, uhum. mas sempre foi muito bom, né? Os nossos papos aí nesse sentido. Eu queria deixar aqui, então, então, esse agradecimento, né? Agradecer a todos os envolvidos aqui na live, né? A professora Iramaia, a todos os participantes aí, né? A gente faz isso porque é para contribuir para o outro.
E falar, né, que a nossa escola aqui, a Notas de Ouro, também está aberta para quem quiser vir conversar sobre esses assuntos, né, se aprofundar um pouco mais. A Notas de Ouro está disponível e todos esses conhecimentos eu gostaria de falar novamente aqui, que vem dessa ciência que eu aposto muito, tá? Muitos problemas são resolvidos, né, de doenças, de problemas assim de percepção, problemas no palco, muita coisa relacionada à música. Eu vi, presenciei aqui. Tenho professores já ali estudando, esse método melhoraram muito nas aulas. Os alunos também que têm contato, eles conseguem melhorar muito. Tá? A gente começa a perceber um vasto mundo, né? Que é o da Faculdades Trilógicas, realmente vale a pena. Então, agradeço aí a todos. E, Tomás, onde que a gente te encontra? Eu sei que eu só te encontro na escola e no celular. Se alguém quiser falar com você, tem um Instagram, tem o Nota de Ouro, tem algum lugar onde a gente consegue falar com você, se eles quiserem tirar alguma dúvida. Bom, se alguém quiser um contato direto comigo, pode conseguir aqui através da minha secretária, né? Aqui na www.notasdeouro.com.br, que é o site da nossa escola aqui, ou pelo número da escola de música Notas de Ouro, tem no Google aí, tem. Eu estou Tá, sem ele de cabeça aqui agora. beleza. Maravilha. Tomás, muito obrigada por ter aceito. Eu acho que esse papo foi magnífico. Eu acredito que não poderia ter sido outra pessoa para fazer essa live comigo. Então, muito grata por ter topado. Realmente a gente conversou muito. E tirado a dúvida das pessoas também, eu acho que a gente agrega muito conhecimento que a gente tem e tira algumas fantasias, né? É bom as pessoas saberem as realidades que acontecem e tirar um pouco desse, é tudo perfeccionismo, é tudo lindo, maravilhoso. Após que era Maia com Tomás, deve ser tudo assim 100% e sempre foi lindo. E não é assim. Tem toda uma coisa por trás que a gente trabalha também. Então, acho que foi Exatamente. Mas um último comentário, claro. então, que eu queria Aham. falar é o seguinte, que sempre a pessoa que está fazendo, ela se dispõe a tocar lá na igreja, ela se dispõe a fazer uma apresentação, essa pessoa que está fazendo algo, mesmo com erros, com críticas, essa pessoa está acima da média normal. Está acima daqueles que ainda não fizeram. É isso que eu quero dizer. Porque aqueles que só ficam na ideia, que não se coloca para fazer, realmente ainda tem muito ainda a caminhar, né? Mas Uhum. aqueles que estão se dispondo e estão assim dando a cara a bater, esse é louvável porque a gente vê que a pessoa quer mesmo, né? Ela quer contribuir, ela quer fazer algo que é bom. É isso. Obrigado, então. Até a... Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau a todas. Tchau, tchau.